presidente Jair Bolsonaro atraiu uma multidão ao caminhar pelas ruas da cidade de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Inúmeras famílias levaram as crianças para conhecer o presidente e tirar fotografias com ele. O assessor especial do presidente, Tenente Mozart Aragão, divulgou imagens e ironizou as pesquisas divulgadas pela velha imprensa, dizendo: "Presidente agora em Peruíbe, São Paulo. Pesquisa Datapovo, realizada com sucesso." O avanço constante e crescente de medidas restritivas arbitrárias impostas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia é um dos sinais de que, no Brasil, os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. O jornalista Wellington Macedo, por exemplo, está preso, só pôde ver sua esposa após 1 mês e 5 dias de prisão. Segundo o relato de sua esposa nas redes sociais, Wellington está muito fraco, abatido e já perdeu cerca de 15 quilos, apresenta pressão alta e glicemia baixa em todos os dias de avaliação médica. O jornalista também foi censurado e teve bens apreendidos, tudo a mando de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A Folha Política, que também teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando de Alexandre de Moraes, atualmente tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos, a intenção é impedir o funcionamento da empresa, privando-a de sua fonte de renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Pode reconhecer, por favor? A eleição do presidente Bolsonaro em 2018 foi um abalo contundente nas estruturas dominantes do Brasil. Estruturas que consideravam ter a previsibilidade e o controle dos rumos do poder. Um fenômeno eleitoral fez ruir o castelo de muita gente. A falsa sensação de segurança foi totalmente desfeita. O suposto domínio do curso da história nacional se mostrou inexistente. Pós-cinza, restaram um dos principais alicerces dos sistemas que insistiam em dominar o país.
As pesquisas eleitorais tiveram que se dobrar ao resultado real, à vontade popular manifestada nas urnas. A onda democrática que varreu o país calou qualquer pretensão de duvidar da decisão da nação brasileira. Apesar disso, o presidente eleito pelo povo brasileiro não agradou ao figurino desenhado pelas elites que têm assento nas estruturas de poder público e privado, que, como falei, consideravam ter o controle e a previsibilidade dos rumos do poder. Nisso reside um movimento absolutamente antidemocrático, que é a rejeição da vontade popular. A população brasileira não elegeu um presidente ao gosto das elites dominantes, estejam elas nas instituições públicas ou privadas, na academia ou na imprensa. O povo brasileiro escolheu um presidente diferente do que o modelo esperado pelo establishment. Usar as estruturas de poder para enfraquecer seu governo é rejeitar sistematicamente sua eleição e atentar contra a democracia que tanto se diz defender. Em um mundo ideal, talvez fosse o caso de o presidente evitar certas condutas pessoais que fogem ao politicamente correto. Mas como fazer isso diante de instituições que, ainda que de forma sutil e com ar de técnica e sofisticação, lançam agressões e perpetuam ações absolutamente fora dos limites de suas competências? Que alternativa tem o presidente se não continuar sendo expressão da voz popular, que não está satisfeita, por exemplo, com os posicionamentos políticos de membros da Corte Maior de nosso país? As ruas estão dizendo isso repetidas vezes. O Supremo Tribunal Federal deixa de agir dentro dos contornos da Constituição Federal quando patrocina causas políticas, fala fora dos autos, palpita, imiscui e age na prática de atos típicos e privativos do Legislativo e do Executivo. A militância política em torno de uma pauta legislativa, como é o caso do voto auditável, é um exemplo. Outro exemplo, esse de verdadeira arbitrariedade, é a abertura de inquérito por sua iniciativa única e exclusiva, sob sua direção e sem controle de objeto ou de prazo. Um inquérito natimorto, como disse o ministro Marco Aurélio, mas que continua vivo e produzindo filhotes igualmente grotescos e bizarros. Agora, fala-se abertamente na inclusão de investigação nesse inquérito de supostos atos relacionados à subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Nada mais aberto e impreciso. O STF somente pode apurar eventual infração à lei penal ocorrida na sede ou dependência do tribunal. E isso quando envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Nesse caso, a competência para investigar eventual quebra da normalidade institucional e democrática se daria por serem os ministros os pais da democracia? Todo ato supostamente criminoso deve ser investigado, mas respeitando-se o que determina a Constituição Federal, que fixa claramente a competência dos poderes e instituições da República. Há muito tempo, a Corte Maior do país, que deveria ser a guardiã da Constituição, age a despeito dela e encontra ressonância em setores que nutrem o sentimento de insatisfação subjetiva com o atual presidente. Como exigir do presidente mais comedimento e não o defender diante desse desequilíbrio institucional que não foi por ele criado? O Supremo não é antidemocrático quando legisla ou caça competências do Executivo, agindo por motivação política ou ideológica? Não é antidemocrático quando abre e conduz inquéritos sobre atos indeterminados, absolutamente distantes da expressa e específica previsão do seu regimento? Nosso profundo respeito pelo Supremo Tribunal Federal não resiste a quaisquer de suas práticas inconstitucionais e abusivas, porque, como autoridades e cidadãos, todos devemos obediência à Constituição Federal. Quanto ao presidente da República, embora profira expressões que alguém queira considerar que extravasem os limites das 4 linhas da Constituição, como ele mesmo menciona, não pode ser acusado de um ato sequer que tenha a pecha de antidemocrático. Assim,
Se as elites insatisfeitas com o governo Bolsonaro querem ter autoridade moral para criticar o presidente, que se manifestem também contra toda e qualquer postura que atente contra a nossa carta maior, não ignorando o que lhes interessa ignorar e dando ênfase ao que lhes interessa maximizar. Isso não passa de jogo de poder. As instituições não podem servir aos que querem se valer do poder para manter intactos seu orgulho e empáfia. Todos, sem exceção, precisamos agir como servos da República e não como senhores oligarcas. Enquanto os membros desse ou daquele poder insistirem em impor suas próprias vontades, não se poderá alcançar de forma plena a harmonia e independência tão vital para uma nação forte e vigorosa. Torço e trabalho para que os três poderes funcionem de forma plena, independente e harmônica, sem que um busque se sobrepujar sobre os demais. Estou certo de que é isso que o povo brasileiro espera, precisa e merece. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.